quarto episódio de Invasão Secreta acabou de sair e trouxe a revelação de que o Road realmente era um Skrull infiltrado. Também trouxe a morte de um personagem muito importante para a série. Mas calma que vamos por partes. O episódio abre com a Gaia morta no chão e vemos a continuação do que ela fez no laboratório no episódio anterior. Enquanto estava no laboratório, ela pegou as memórias da cientista pela qual um dos Skrulls estava se passando para desenvolver aquela máquina. E com as memórias da cientista, a Gaia sabia como a máquina funcionava e ela passa pelo processo de se tornar uma Super Skrull. Depois disso, vemos a Gaia se levantando depois do tiro que tomou do Gravik, porque ela se regenerou, seu ferimento curou. Ela está com Extreme, ela tem essa capacidade de se regenerar agora. E pelo que deu para ver, eu acho que ela só tem essa habilidade. Porque durante a cena a gente só vê ela pegando um frasco e colocando na máquina. E depois aparece na tela do computador escrito Extremes. Então eu creio que ela só pegou o frasco que dava a habilidade do Extremes. Então cada um dos frascos tem uma amostra diferente para dar uma capacidade diferente para os Skrulls. E como vimos que ela pegou só um frasco e já utilizou a habilidade do Extreme, eu creio que ela só tem essa habilidade. A não ser que se prove o contrário ao longo da série. Mas até esse exato momento, eu acho que ela só tem a habilidade do Extreme, de se regenerar. Agora eu vou falar sobre um outro acontecimento do episódio onde a gente descobre que o Road realmente era um Skrull. Era um Skrull infiltrado e a dica estava na nossa cara o tempo todo. Quando no segundo episódio o Road chama o Fury de Nick. E como ficamos bem sabendo pelo próprio Fury, ninguém o chama de Nick. E foi assim que o Fury descobriu o blefe do capitão se passando pelo Talos. E foi assim também que o Fury descobriu que não era o Road, e sim um Skrull se passando por ele. A dica estava na nossa cara o tempo todo, pelo menos eu não tinha reparado que o Road tinha chamado o Fury de Nick, então tem que começar a prestar mais atenção nos episódios, eu não tinha reparado isso. Já que eu mencionei o Road, eu vou continuar falando dele. O Road se encontra com a Vera nesse episódio, então a voz que estava falando com a Vera pelo telefone de fato era do Road mesmo. E o Road pede para a Vera matar o Fury, e a Vera não se sente à vontade em fazer isso. Ela tenta até argumentar ali, dizendo que o Fury não demonstra nenhuma ameaça, ele é a sombra do que já foi um dia, que vai morrer de cansaço e tal. Só que o Road não cai nessa e diz que ela tem que matar, senão ele vai matar os dois. Só para constar, o Fury estava escutando tudo isso porque ele grampeou a sua esposa. Agora eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o Fury e a Vera. Esse episódio traz um outro flashback da relação dos dois, mas esse se passa em 2012, depois dos eventos da Guerra de Nova York. E os dois conversam sobre um poema de Raymond Carver. Esse poema é muito importante para a relação dos dois. O nome desse poema é O Último Fragmento e ele é uma conversa entre duas pessoas e o poema diz: "E você conseguiu o que queria desta vida, afinal?" Consegui. E o que você queria? Poder dizer que alguém me amou, poder sentir que alguém me amou aqui na Terra. Nesse momento, a cena volta para os dias atuais e vemos o Fury e a Vera conversando. O Fury diz que a relação dos dois foi um erro e ele sabe disso desde o início, ele sempre soube disso, mas deixou-se experienciar, ter essa vivência. O Fury fala que sabe que a Vera está ali para o matar e o Fury também diz que se ele pudesse voltar no tempo e mudar as coisas, ele não faria isso, deixaria tudo acontecer da mesma forma que aconteceu. O Fury realmente amou a sua esposa, apesar do que está acontecendo com os dois aí. Ele realmente amou ela. A Vera também abre o jogo e conta sobre a pessoa de quem ela assumiu a personalidade. Ela se chamava Priscila e estava prestes a morrer. Então a Vera virou amiga dela, visitando ela várias e várias vezes no hospital. A família da Priscila não sabia sobre o ocorrido, que ela estava prestes a morrer. E quando a Priscila estava morrendo, a Vera contou tudo para ela. E a Priscila faz a Vera fazer 3 promessas. A primeira, quando a Priscila morresse e a Vera assumisse o seu lugar, ia jogar as cinzas dela na praia. A segunda, que continuaria sendo uma filha para os pais da Priscila. E a terceira, de que ela nunca faria nenhum mal para o Fury. Essa promessa que a Priscila pediu para a Vera cumprir de não ferir o Fury veio por conta da Vera perguntar se a Priscila não queria se apaixonar por alguém e contou tudo sobre o Fury para ela. Então a Priscila fez a Vera cumprir essa condição, que nunca faria nenhum mal ao Fury. Nesse momento, tanto o Fury quanto a Vera começam a recitar aquele poema novamente, e quando eles terminam de recitar, ambos se atiram, só que o Fury atira nas máscaras que estavam atrás
da Vera e a Vera atira na estante atrás do Fury. As máscaras que estão penduradas atrás da Vera podem simbolizar as muitas máscaras que eles tiveram que usar ao longo da vida, as muitas identidades que eles usaram e agora todas as máscaras estão caindo. Vera faz uma pergunta para o Fury se ele a amaria se ela nunca tivesse mudado, fosse ela mesma, não tendo assumido a aparência de outra pessoa, nunca tendo assumido a aparência da Priscila e os sentimentos dela também, fosse ela mesma uma Skrull, e o Fury diz que não sabe se amaria ela. Esse lance da Vera aí sendo a Priscila é o que acontece com todos os Skrulls ali presentes, porque quando eles assumem a forma de outras pessoas e pegam a memória dela através daquela máquina, ela está vivenciando o mesmo sentimento que aquelas pessoas tiveram por conta da memória e tendo também os sentimentos daquela pessoa. Então a Vera nunca foi ela mesma, é como se ela tivesse sido a Priscila a vida toda. Então fica essa dúvida se o Fury realmente amaria ela pelo que ela é e não pelo fato dela ter vivenciado como a Priscila. Esse episódio ele trouxe uma conversa entre a Gaia e o Talos conta o seu grande plano para o seu povo. Depois que eles impedirem essa insurreição que o Gravik está tentando fazer aí, essa guerra que o Gravik está tentando promover, o Talos vai barganhar com o presidente dos Estados Unidos. Ele vai pedir primeiramente anistia para o seu povo por conta dos crimes de guerra que eles estão tentando fazer ali. E depois ele vai tentar achar um lugar para os Skrulls viverem só que sobre a pele dos humanos, como os humanos, sendo ele mesmo não vivendo na sua própria pele. Talos está há tanto tempo aqui na Terra assumindo essa forma que talvez ele já se veja daquele jeito, sabe? Então ele quer isso para todo o seu povo ali. A Gaia, ela não concorda com o seu pai. Ela diz que ela não é assim. A Gaia vivenciou os dois lados. Ela cresceu sobre a visão dos seus pais, dizendo que eles devem ajudar os anfitriões para conseguirem um lugar, e a visão do Gravik, que vamos tomar isso à força. Então, como ela teve essas duas vivências, ela acaba sendo a mistura dos dois lados. Com base na sua vivência, ela vai tentar achar a sua própria forma de resolver essa situação, de achar um lar para o seu povo. A Gaia vai embora, não concordando com o seu pai, e eu creio que até o final da série os Skrulls vão conseguir um lar aqui na Terra, porque se a série terminar sem eles conseguindo um lar, eles não vão resolver um plot que se iniciou lá atrás, lá em Capitã Marvel. Eles não resolveram isso até agora, tá? E se eles conseguirem um lar na Terra até o final dessa temporada, eu creio que a Gaia pode continuar mantendo a visão do seu pai, de que Skrulls e humanos podem conviver juntos, em harmonia. Assim ela honraria a memória do seu pai. Eu acredito que isso possa acontecer. Vamos ver como a série vai se desenrolar daqui pra frente, se isso realmente vai acontecer ou não. Agora eu vou falar sobre o Road e o Fury. Nesse episódio o Fury conversa ali com o Road, ele vem com uma desculpinha ali de que quer um emprego de volta, tal, joga uma indireta falando que sabe que o Road é falso, que na verdade é um Skrull ali infiltrado. O Road falso ali usa a gravação do Gravik assumindo a forma do Fury para matar a Maria Hill. Usa isso contra o Fury. Só que o Fury puxou esse assunto de recuperar o seu cargo com a intenção de distrair o falso Road com a conversa, assim como um mágico faz em seus shows. Ele chama a atenção para sua bela assistente para que o público não vê a verdadeira mágica sendo feita com a sua mão. A intenção real do Fury era fazer com que o Road falso ingerisse o rastreador que o Fury tinha colocado na bebida que eles estavam bebendo. Assim, o Fury poderia seguir o falso Road para onde ele fosse, principalmente se ele saísse como presidente. O Fury poderia sempre estar na cola dele. E os últimos acontecimentos desse episódio envolvem um ataque do Gravik ao presidente dos Estados Unidos. O Gravik e o seu grupo estão se passando por russos ali porque eles querem que os americanos acreditem que aquilo ali foi uma retaliação da Rússia por conta daquele ataque terrorista que teve no primeiro episódio, que os Estados Unidos levou a culpa. Então o Gravik quer que os americanos acreditem que aquilo ali é uma retaliação da Rússia, é um ataque à Rússia, assim fazendo com que as tensões entre essas duas nações aumentem e a guerra de vez aconteça. O Fury e o Talos conseguem salvar o presidente ali, só que o Talos acaba sendo morto pelo Gravik. Até que prove o contrário, eu vou ficar suspeitando dessa morte, porque a Gaia achamos que tinha morrido e ela não morreu, então eu vou ficar suspeitando dessa morte também. E o episódio termina com a morte do Talos. E agora que o Fury está com o presidente, eu acredito que ele deva contar o que está acontecendo ali sobre esse ataque dos Skrull, mas a gente só vai saber sobre o que vai acontecer realmente no próximo episódio, então o vídeo vai ter que terminar por aqui. Até uma próxima e tchau!